Com a graça de Deus, aqui nos reunimos como família, comunidade de fé, ao redor do altar do Senhor. E unidos, nós participamos da Santa Eucaristia. Hoje, domingo, dia do Senhor, vivenciamos esse momento de ação de graças. Somos chamados, convidados a tomar parte desse alimento sagrado. Partilhamos a palavra de Deus, o pão da Eucaristia. Alimentamos nossa fé, nossa esperança, nossa caminhada cristã, em busca de viver e testemunhar sempre mais nosso compromisso batismal. Somos igreja, somos chamados a viver testemunhando a palavra de Deus. Somos chamados para que possamos sempre mais estar comprometidos com o Evangelho. A liturgia desse terceiro domingo do tempo comum traz para nós essa mensagem tão importante, tão necessária para a nossa vida, sobretudo naquilo que diz respeito à palavra de Deus. Pois bem sabemos hoje, segundo o Santo Padre, o Papa, conforme a orientação do Papa Francisco, celebramos o dia da palavra de Deus. E nesse domingo a palavra de Deus nos faz justamente refletir sobre a importância que damos à palavra. Que lugar ocupa a palavra de Deus na minha vida, em nossa vida? Como nós estamos vivendo, como nós buscamos viver e testemunhar esta palavra, como que estamos realmente vivendo a nossa fé. Sabemos, meus irmãos e irmãs, a palavra proclamada, ela deve ser vivida, testemunhada. Nós precisamos estar atentos para isso. Não basta tão somente ouvir, conhecer a palavra, conhecer as Sagradas Escrituras, mas, sobretudo, devemos guardá-la no nosso coração. Devemos viver a palavra, testemunhar. Devemos procurar fazer com que a nossa vida seja sempre ela guiada, iluminada pela palavra de Deus. Então é justamente isso que a palavra nos chama a atenção. Nós ouvimos na primeira leitura que nos foi proclamada do livro de Neemias. Ouvimos essa mensagem onde o sacerdote Esdras foi proclamar a palavra de Deus e todo o povo ficou de pé, sinal de prontidão, atenção, respeito. E este povo ouviu a palavra e, ouvindo a palavra, este povo que ali estava disse, aclamando com muito entusiasmo, amém, amém. Ou seja, sim, eu aceito a palavra, eu acolho a palavra, eu estou aberto para acolher esta palavra proclamada. E isso é importante. Nós formamos assembleia, nós formamos comunidade. Nós aqui estamos ao redor da mesa do altar do Senhor. E nesse dia especial, nós ouvimos a palavra de Deus. E assim podemos nos perguntar, como que eu estou vivendo a palavra? Como que eu estou realmente buscando testemunhar a palavra de Deus? Estou acolhendo mesmo a palavra na minha vida? Estou com o meu coração aberto para acolher essa palavra? A gente participa da missa, a gente vem, a gente é convidado, nós fomos convidados por Deus, Deus nos chamou.
e aqui estamos. O que Deus quer de nós? Que nós possamos realmente viver segundo os seus ensinamentos, conforme a sua palavra, e que nós busquemos viver mais santamente. Sejamos santos, que a gente possa se deixar ser conduzido, iluminado, guiado, inspirado pela palavra de Deus. Que a gente viva esses valores sagrados. Então, cabe a nós nos perguntar mesmo como nós estamos vivendo a palavra de Deus. Muitas vezes nós tão somente ouvimos e até podemos dizer que conhecemos a palavra, mas a palavra não penetra na nossa alma, não penetra na nossa vida, no nosso interior, no nosso coração. A palavra muitas vezes entra por um ouvido e sai por outro. A gente não se dá conta, Deus está falando conosco, Deus se comunica sempre conosco. E como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Como que Deus se revela? Deus se revela de todos os modos, mas nem sempre a gente é capaz de discernir essa manifestação de Deus na nossa vida. Nem sempre nós percebemos os sinais de Deus, mas a ação de Deus se faz acontecer na nossa vida, na nossa história, no nosso caminhar, na nossa busca de viver a santidade. Então, meus irmãos e irmãs, eis aí para nós essa mensagem que nos convida para que abramos o nosso coração, escutemos a sua palavra e nos deixemos ser transformados por esta palavra, renovados por esta palavra. E assim, uma vez alimentados pela palavra de Deus, vivamos a alegria no Senhor. Muito interessante a leitura que nós escutamos, a primeira leitura, pois diz para nós: não fiqueis tristes nem choreis. Não fiqueis tristes nem choreis. Então é preciso que a gente busque se alegrar sempre no Senhor, apesar das nossas dificuldades, dos problemas, apesar dos momentos difíceis que nós atravessamos, sofrimento, angústia, dor, diante de tantas situações desafiadoras, nós precisamos depositar no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança. Devemos nos alimentar sempre da palavra de Deus, devemos ter a certeza, a convicção, Deus está conosco, Deus está sempre presente em nossos corações. Por isso, não devemos nos deixar jamais nos conduzir por esse espírito de angústia, tristeza, desolação. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Que palavra, que expressão bonita. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. É a palavra de Deus hoje anunciada para nós. É a mensagem que é dirigida a cada um de nós, para que nós possamos nos alegrar sempre no Senhor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Por isso a gente busca sempre viver nesse sentimento de fé, nesse sentimento de alegria, porque nós temos a certeza do amor de Deus presente em nossos corações. Deus nos ama. E a segunda leitura nos convida a refletir sobre a unidade na diversidade. Vejamos, meus irmãos e irmãs, que riqueza, que grandeza. Nós somos uma só família, nós formamos comunidade, somos muitos, mas formamos um só corpo. Nós estamos unidos no amor a Deus. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Ninguém é maior, mais importante do que ninguém.
Ninguém deve se sentir mais superior do que ninguém. Não. E nós escutamos na leitura da carta de São Paulo aos Coríntios essa metáfora onde nós vemos aí, né, justamente essa comparação. São Paulo falando sobre o corpo humano, né, que é constituído de muitos membros. Né, nós sabemos, e isso é claro, evidente. Né, nós sabemos que o corpo é constituído de muitos membros, mas vejamos aí a perfeição. Tudo que Deus faz é muito perfeito. Deus realmente revela, né, a sua bondade, né, e, sobretudo, na pessoa humana, a gente vê aí essa perfeição. Quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, hoje a gente vê, né, quanta grandeza no conhecimento científico, e a gente vê a beleza do corpo, né? A gente vê aí a grandeza do corpo, né? Essa perfeição. E tudo deve trabalhar em harmonia, porque senão, do contrário, a tendência é a ruína. Podemos perecer. Nós devemos nos cuidar. Nós devemos ver, né, sobre tudo o cuidado para que nós estejamos sempre sãos. Se nós, né, passamos por alguma situação em algum membro qualquer, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Se um membro do corpo está ferido, é todo o corpo que sente. Então, assim também é a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Nós devemos viver esta unidade, todos congregados no amor, formando uma só família. Sabemos, somos muitos. Então, este corpo deve viver esta unidade e sempre ter consciência. A cabeça é Cristo. Então, nós devemos nos deixar ser conduzidos, guiados por essa cabeça que é Cristo Jesus. E assim nós vamos viver, de fato, a verdadeira santidade, em harmonia, em paz uns com os outros. É o que a palavra de Deus nos chama a atenção, para a gente viver esta harmonia, mesmo na diversidade. Cada um de nós é um ser diferente. Cada um de nós, né, tem o seu DNA próprio. Ninguém é igual a ninguém. Nenhum outro mais é igual a mim. Então, cada um de nós é um ser único no mundo. Veja, meus irmãos e irmãs, que grandeza, né, que perfeição de Deus. Tamanha perfeição. Porque nesse mundo tão grande, tão extenso, tantos bilhões a população, e a gente vê os seres humanos, cada um é único no mundo. Eu sou único no mundo, você é único no mundo. Não existe mais ninguém. E isso diz realmente da perfeição divina. Por isso, nós devemos ver aí toda essa grandeza. Cada um tem o seu modo próprio de ser, de agir, de pensar. Mas não significa dizer que isto seja para gerar divisão, discórdia. Eu penso dessa maneira, meu agir é dessa maneira, e se você não pensa como eu penso, então vou te descartar. Então você, né, será desprezado. E às vezes nós agimos dessa forma. E esse agir está distante da palavra de Deus. Porque nós precisamos viver o quê? A harmonia. E nos compreender uns aos outros. Claro, você tem o seu modo de pensar, eu tenho o meu modo de pensar. Mas isso não significa que eu vá agora criar uma barreira para dificultar a minha relação com você. Questões de ideologias, questões de fé, de religião e assim por diante. Quer dizer, nós podemos viver em harmonia, mesmo que sejamos diferentes.
Mas é preciso que haja harmonia, porque do contrário vai se gerando a discórdia, a divisão, a separação. E aí o corpo todo sofre. O corpo todo sofre. Por isso, meus irmãos e irmãs, é preciso a gente estar atento para isso. Para nós vivermos bem, para nós vivermos em paz, é importante a gente estar abertos para viver esta relação fraterna, de comunhão, né? Uma busca de viver esta vida sempre mais em harmonia com todos. No Evangelho, nós vemos o programa, nós vemos aqui a ação missionária de Jesus. Justamente o programa de vida de Jesus. Quando Jesus na sinagoga, lá está presente, participando, né, justamente da celebração naquele tempo, e de repente ele é aquele que vai proclamar a palavra. E lhe dão o livro do profeta, a passagem do profeta Isaías 61, que vai dizer justamente o programa de vida. Vejamos, meus irmãos e irmãs, lá, o profeta Isaías, lá dos 800 anos antes de Cristo. Mas aqui já se faz cumprir em Jesus esta palavra. A missão de Jesus aqui descreve justamente todo o programa de vida de Jesus, a missão de Jesus. Ele veio para quê? Ele veio para salvar, libertar, curar, proclamar o reino de Deus, anunciar a paz, a justiça. Veio para nos fazer todos participantes da vida. Por isso aqui, movido pelo Espírito, Jesus vai abrir o livro e encontra essa passagem justamente dizendo do seu programa de vida, que é ungido ele no Espírito. Ele recebeu esta unção para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. O que foi que Jesus fez? Tudo isso. Jesus realizou maravilhas, curas, milagres, e Jesus continua realizando ainda hoje maravilhas em nossa vida. Então Jesus fecha o livro e vai dizer o quê? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Hoje, o hoje, isso tem um sentido muito importante, um sentido justamente desse tempo de Deus, o Kairos. É esse acontecimento, é o hoje de Deus, o tempo de Deus. Em Jesus se realiza o tempo, se cumpre o tempo, todas as promessas, tudo se faz acontecer, se manifesta, se realiza na pessoa de Jesus. Então aí, meus irmãos e irmãs, portanto, hoje, celebrando o domingo da palavra, celebrando esta Eucaristia, procuremos pensar sobre a nossa vida de cristã, a nossa vida de fé, como nós estamos vivendo a palavra de Deus, como nós estamos buscando viver o nosso compromisso cristão, compromisso batismal. Nós realmente somos conscientes da nossa verdadeira missão? Nós estamos comprometidos com o Evangelho? Somos anunciadores da palavra? Guardamos a palavra no nosso coração? Damos um verdadeiro testemunho? Vamos, pois, pensar, refletir bem, olhar para o nosso interior e buscar viver a vida segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Que esta palavra ilumine sempre todo o nosso agir, toda a nossa vida, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio